Boa noite a todos. Quero de início agradecer esse convite. É muito prazeroso, né? Estar com vocês conversando sobre coisas boas, conversando sobre os ensinamentos de Jesus. Pois bem, essa noite foi me dado o direito de escolher o tema e eu disse a Sônia que queria falar sobre gratidão, porque eu já falei algumas vezes nas casas espíritas sobre gratidão e esse tema me traz muita gratidão por tudo, né? Me traz conforto e eu gosto sempre de estar relembrando ele porque ainda esqueço de agradecer. Mas vamos aos entendimentos, né? O que traz a doutrina para a gente, o que traz realmente dentro da nossa concepção espírita, o que traz de bom para nós sabermos o que é gratidão, o que significa. Então, nas minhas pesquisas, eu encontrei um estudioso, não da doutrina, mas ele é reitor da Universidade de Lisboa, uma pessoa muito bem conceituada. Ele estava aqui no Brasil em um trabalho de educativo, né? Nas universidades. E no final do curso que ele estava fazendo aqui no Brasil, ele agradeceu a todos os alunos, né, dedicados àquele trabalho que ele fez. E ele explicou o que é gratidão e trouxe uma reflexão de Tomás de Aquino. E ele diz o seguinte, que a superfeição ou a gratidão, ele tem 3 níveis de agradecimento, né? Superficial, intermediário e profundo. No superficial, ele nos diz que é mais usado em países da Europa, Alemanha, Ásia, da China, no continente europeu, né? E ele diz que é superficial porque eles não têm uma, como é que se diz? A palavra gratidão como nós aqui. Vamos entender mais lá na frente. Eles dizem merci, graça, e sempre agradecendo com o que foi feito pela pessoa, mas não a nível profundo, como nós vamos ver mais na frente. Tem um nível intermédio, que é dar graça a alguém pelo que fez por nós, que não deixa de ser também superficial, porque o superficial é um reconhecimento intelectual, cerebral, cognitivo, ou seja, a gente tem o ímpeto de agradecer, né? E o profundo, que é o nível do vínculo, quando nos sentimos vinculados e comprometidos. E ele traz para a gente que ele só encontrou essa forma de agradecimento aqui no Brasil. E ele traz assim uma questão tão interessante que se nós formos pensar direitinho, nós damos graça, obrigado a tudo que nos é ofertado. Até quando a gente dá uma negativa, né? Por exemplo, chega alguém oferecendo algo para a gente e a gente diz que não quer, obrigada. Não, obrigada. Agora não, obrigada. Então, tudo que a gente é tratado com delicadeza, mesmo que a gente não queira aquilo que está sendo ofertado na hora, a gente agradece, né? A gente diz obrigado. E ele traz para a gente que esse obrigado que nós falamos nos dá a certeza que a gente se sente realmente obrigada a retribuir. Por isso que ele traz a gente, os brasileiros, no nível profundo, que a gente não apenas agradece. Quando a gente diz obrigada,
obrigado, a gente se compromete de retribuir aquele ato que está sendo feito para conosco. E se a gente pensar direitinho, quando a gente tem algo de bom para a gente que a gente agradece, a gente se sente com dívida com aquela pessoa, endividado com aquela pessoa. Mas o que é que isso traz para nós quanto seres humanos? Quanto de gratidão na vida, gratidão com tudo, que Jesus disse, né? A tudo dá graça. E a gente não costuma dar graça realmente a tudo. A gente quer dar graça só às coisas boas. Está lá em Paulo, né? Foi dito para os Tessalonicenses: eu em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, realmente é dar graça a tudo. E essa interpretação dele, né? O nome dele é Antônio Novoa. O pensamento dele é tão interessante porque ele diz assim, que nós, quando dizemos obrigado, nós nos sentimos realmente com o direito, na obrigação de retribuir. Quando a gente vai agradecer a Deus, a gente vai deitar na nossa cama, fazer a nossa prece e agradecer pelo dia que nós passamos. Será que nós lembramos de agradecer a Deus com atos, que seria o objetivo dessa gratidão? Será que nós estamos sendo gratos a Deus pelas coisas que Ele nos concede, da forma que é para sermos gratos? Ou simplesmente a gente eleva nosso pensamento em prece e obrigada, meu Deus, e está tudo certo? Porque Deus, quando faz uma coisa para nós, é que Ele vive livrando a gente, né? Todo dia nós temos livramento e nós estamos sempre agradecendo em palavras. Nossa irmã Joana, ela diz pra gente que mãos que ajudam têm mais força do que a boca que ora. Então ela traz pra gente essa certeza nessa frase dela, que a gente tem que botar nossa gratidão em prática. Se Deus dá tanto para nós e a gente diz obrigada, meu Deus, como é que a gente vai retribuir essa gratidão a Deus? Como é que Deus vai enxergar essa nossa gratidão? Será que a gente está fazendo essa gratidão, esse agradecimento superficial, ou estamos fazendo esse agradecimento profundo, na certeza que a gente está tendo aquele benefício e amanhã a gente vai retribuir, né? É um agradecimento com retribuição, porque a gente diz obrigada. Obrigado. A gente está se comprometendo em retribuir aquelas bênçãos. E Joana de Ângeles também traz a gratidão em 3 níveis. Tem o nível de agradecer pelo bem que nos chega. Né? Agradecer pelo que é feito de bom para a gente, agradecer das coisas boas que nós temos, é muito fácil. Né? A gente agradece sempre, mesmo sem estar ainda nesse nível do agradecimento profundo, mas a gente agradece. A gente já tem esse impulso de agradecer, né? Principalmente pelo bem que nos chega. O segundo nível é agradecer pelo mal que não chega. Será que a gente lembra de agradecer pelo mal que nos chega? Quantos livramentos nós temos durante o nosso dia, né? Há um exemplo que passa aviões em cima da nossa casa e ele não cai na nossa cabeça. Né? A gente não agradece por isso. A gente não tem o hábito de agradecer pelo mal que não chega, que poderia cair. A gente sai para ir a algum lugar, para ir resolver alguma coisa, a gente volta para casa, a gente não agradece pelo mal que não aconteceu. Porque eu poderia ter sido atropelada, poderia ter o carro sofrido um acidente, poderia ter acontecido N coisas. E a gente retorna para casa bem. Às vezes a gente agradece, obrigada por Deus por estar tudo em paz, mas às vezes a gente não lembra quanto livramento a gente teve naquele dia.
Mas ainda é aceitável, né? A gente não lembra de agradecer, mas no momento de dormir a gente vai agradecer por tudo que teve. E às vezes a gente lembra de agradecer pelos livramentos. E o último nível é agradecer pelo mal que chega. Qual é nós ainda, né? A criatura que já tem essa força, essa evolução de agradecer pelo mal que chega. É até difícil, né, a gente ler isso. Como é que eu vou agradecer pelo mal que me chega? Mas se a gente fosse aprofundar na doutrina, mais uma vez eu trago a doutrina para a gente for se aprofundar na doutrina, a gente vai ver que o mal que nos chega, ele deve ser agradecido porque ele é o melhor caminho que Deus encontrou para que amanhã traga um bem maior. A exemplo disso, a gente tem... Eu vou citar um porque eu já vivi isso na família, né? Uma pessoa que se separa, tem um casamento, se separa, no momento da separação é aquela guerra, aquele momento difícil, a pessoa pensa que vai morrer porque perdeu fulano e lamenta muito e sofre. Aí lá na frente, uns 4, 5 anos depois, Deus botou uma criatura maravilhosa no lugar daquela e tem um matrimônio feliz, saudável, e a pessoa vai agradecer, porque se não tivesse passado aquilo que passou há anos, que trouxe amargura, que trouxe sofrimento, não teria hoje uma situação para viver igual a esta. Aí vem a certeza que a gente deve agradecer a tudo. Porque o que a gente vê que teve um resultado diante daquele momento difícil, com certeza a gente amanhã pode não ver aqui agora nessa encarnação. Mas quando a gente for para a espiritualidade, a gente vai ver que tudo isso teve um porquê. E foi o melhor caminho que Deus achou para lá na frente a gente ter um momento feliz. Então, realmente, só entendendo a doutrina, só entendendo as coisas que Deus quer de nós, para que nós agradeçamos realmente a tudo como Jesus nos pediu, como Deus quer que a tudo dê graça, porque tudo está na mão dele, tudo está no controle dele. E ele não faz que a gente passe uma dorzinha de cabeça sem ter o porquê. Tudo ele tem uma forma de nos chamar a atenção, de dizer, olha, o caminho não é por aí não, é por aqui. E a gente teima de ir pelo outro, que não é o caminho que Deus está indicando para a gente. E assim a gente não agradece. A gente às vezes se revolta, a gente às vezes quer guerrear com Deus. Por quê e para quê ele faz com que a gente viva aquele momento difícil e a gente não agradece. E Joana de Ângeles traz para a gente a certeza que a gente deve agradecer a tudo, até pelo mal que chega. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 28, Allan Kardec traz para a gente um texto sobre a gratidão, que é justamente contido essa parte de Paulo, né, que eu falei agora há pouco. E ele diz o seguinte: é necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem significantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que aflige. Isso me chamou a atenção porque a gente realmente esquece o bem. Os nossos episódios felizes não são tão memoráveis, né? E às vezes, quando a gente está feliz, a gente não lembra de agradecer a Deus aquele momento feliz que a gente viveu. E aquilo vai passando na ingratidão. A gente é tão provado isso, que hoje, se nós nos perguntarmos o que foi que a gente viveu de feliz há 10 anos atrás, dificilmente a gente lembre. Mas que a gente viveu de problemas, né, de ingratidões, de injustiça,
coisas que nos fez sofrer, a gente com certeza vai lembrar. Então, é isso que o texto está explicando. O homem esquece facilmente o bem. A gente esquece o bem. E lembra mais do que nos entristece. E ele continua assim. Se diariamente notássemos os benefícios que recebemos, olha o que eu falei lá atrás, das nossas saídas que a gente nem percebe, dos livramentos que a gente teve. Sem pedir, né? Recebemos sem pedir. A gente não se liga de pedir. Ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa boa que nos esquecemos. E nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente os favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É sobretudo no momento em que experimentamos os benefícios da sua bondade e da sua proteção que espontaneamente devemos testemunhar-lhes a nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que lhe atribua o benefício, sem necessidade de interromper o trabalho. Ou seja, para nós pararmos e agradecer a Deus, não precisa a gente passar horas, não precisa de palavras bonitas, não precisa que nós ajoelhemos num grão de feijão ou de milho, não precisa que nós paremos o que estamos fazendo e passe meia hora, 15 minutos, 1 minuto que seja, agradecendo. Não, basta que a gente eleve nosso pensamento a Deus, basta que a gente pense no bem e basta que a gente trate o outro bem. Os favores de Deus não consistem apenas em benefícios materiais. Devemos lembrar muito disso, porque nós trazemos a nossa gratidão mais para a matéria, né? Para os bens materiais. Devemos igualmente agradecer-lhes as boas ideias, as inspirações felizes que nos são dadas. Quantas vezes a gente não tem um livramento por a gente querer ir por um lugar e de repente a gente, não, vou por ali não, vou por aqui. Aí a gente vai e toma outro destino. E quando a gente vê naquele caminho que a gente ia tomar, aconteceu algo. Alguém foi assaltado, alguém foi sequestrado e a gente se livrou disso. Né? Foi a intuição, a inspiração que nos foi dada naquele momento. E essa semana mesmo, ia acontecendo um acidente comigo e minha filha, e o motorista ficou muito... acho que ele ficou nervoso, né? Porque ele conseguiu livrar, que a culpa teria sido nossa, né? Minha filha estava no volante, e ele ficou muito esbravejante. Quando ele desceu do carro, minha filha já ficou assim, querendo responder a ele assim, minha filha, vamos agradecer a ele, porque ele estava atencioso no trânsito e ele quer desabafar, deixa ele desabafar. Vamos agradecer, vamos dizer que ele está certo, que ele estava mesmo. E quando eu disse, meu amigo, me desculpa, a gente está errado, na hora o semblante dele mudou. Pedi desculpa a ele e agradeci por ele estar atento naquele momento que ele pôde evitar. E agradeci mais ainda a Deus por ter nos livrado daquilo que não aconteceu. Que quando eu saí de casa, eu nem lembrei e pedi essas livrações, esses livramentos. E assim a gente vai aprendendo. E ele traz o seguinte pra gente. Enquanto o orgulhoso tudo atribui aos seus próprios méritos, ou seja, eu passei no vestibular porque eu sou o cara, eu estudei, eu mereço. Eu não tenho que agradecer nada, pedir agradecimento a ninguém, porque eu fiz, né? Orgulhoso tudo atribui aos seus próprios méritos. E o incrédulo ao acaso. Se eu não acredito, aconteceu porque teve que acontecer. Não teve a mão de ninguém. Né? Não agradeço, não precisa agradecer. Já o homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos pelo que recebeu, sempre. Para isso, são inúteis as longas frases. Não precisa, como eu falei agora há pouco, não precisa a gente estar se protelando numa frase de agradecimento. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Diz mais do que muitas palavras. Isso é uma frase que está aqui no texto. Isso diz mais que uma frase longa. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo o que nos acontece de bom é o testemunho natural de um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia de bons espíritos.
Os benefícios da gratidão são inúmeros, gerando paz íntima e nos predispondo a colaborar com Deus em sua obra. Com a gratidão, ampliamos nossa resignação, pois compreendemos que os desígnios divinos são justos, sempre nos impulsionando para a frente e para o alto. E com a gratidão superamos desavenças, dissabores, mágoas, resmungos, vivendo bem melhor e semeando essa vida mais feliz nos corações daqueles que partilham sua vida com a nossa. Até aquelas criaturas difíceis que Deus coloca no nosso caminho, a gente deve agradecer. Porque são elas que nos impulsionam a tentar, pelo menos, ser melhores do que elas. Porque se a gente critica alguém, é sinal que a gente não quer ser igual àquele alguém. Então, a gente deve agradecer a Deus de colocar aquela criatura difícil no nosso caminho. Para a gente aprender a amar o difícil e para a gente aprender a que ser difícil como aquela criatura não é legal para ninguém. Então, aquilo não nos melhora. Aquela criatura difícil que está ao nosso lado não nos torna uma criatura melhor. Então, a gente tem que agradecer. Façamos diariamente o exercício de sermos gratos às pessoas que amamos e àquelas que nos amam. E aquelas que não nos amam também, né? Lembremos de agradecer aos espíritos amigos que velam por nós. Sintonizemos em prece com nosso Mestre Jesus, que nos ama incondicionalmente, e louvemos a Deus pela vida que nos dá. São um exercício de gratidão, tomando nossa vida mais fácil, mais alegre e menos penosa. No livro Pão Nosso, de Emmanuel, na leitura 163, ele traz para a gente sobre agradecer, né? E ele diz assim: agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, agradecer é tudo isso que nós falamos agora, nessa frase que ele traz para a gente no finalzinho, né? Estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, eu só vou provar que eu sou grata a Deus se eu procurar atender as coisas de Deus. Se eu seguir as coisas que Deus quer para mim. Porque eu não posso ser grato a uma pessoa que me fez o bem, retribuindo com o mal. Eu não posso ser grata a um conhecimento que chega para mim, retribuindo com a ignorância daquele conhecimento. É o dito popular que entra no ouvido e sai no outro. Então, eu não estou sendo grata. Então, quando nós abrirmos a nossa boca, né, nossa mente para agradecer, que esse agradecimento não seja superficial, não seja só de apenas que está agradecido por aquilo que chegou, mas que nós nos sentemos obrigados a retribuir. A gratidão, a profunda gratidão é isso. É nós nos sentirmos, por isso que a gente agradece com obrigada. Obrigado, porque é assim que nós nos sentimos quando estamos gratos. É no dever de retribuir aquilo que nos chega. E nós só podemos retribuir, dizer que realmente somos gratos às coisas divinas quando a gente busca atender às coisas de Deus. Então, eu vou ler um texto que eu amo, esse livro, chama Na Educação da Alma. Eu vou fazer essa leitura para que nós entendamos mais um pouquinho, numa palavra bem popular, o que traz a gratidão para a gente. Antes de fazer a leitura do referido livro que eu falei agora há pouco, eu queria contar para vocês um momento, né, agora há pouco que aconteceu comigo, que
é uma coisa que a gente esquece de agradecer também. Eu tive essa Covid, né? Graças a Deus foi muito leve, mas tive. E a coisa mais difícil do mundo é quando você puxa a respiração e ela não vem. Quando você tenta bocejar e você não consegue porque o ar não vem. E hoje, quando eu bocejo, eu sempre lembro do momento que eu tentei e não conseguia. E foi muito difícil e hoje eu agradeço a Deus bocejar. Hoje eu agradeço a Deus poder bocejar. Veja como o mal, né, nos melhora. Porque antes eu não agradecia. Eu não agradecia. Então, tudo que vem nos nossos momentos difíceis é para nos impulsionar. Que até o mínimo a gente deve agradecer. Que respirar não é o mínimo, respirar é o máximo, né? Aí respirar é tudo. Se a gente para de respirar, a gente para de viver na carne. Então, foi um momento muito difícil, mas de grande aprendizado, que a gente deve agradecer pelos funcionamentos dos nossos órgãos, né? Que a gente esquece de agradecer. Está tudo aqui funcionando em perfeito estado, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo harmonia no nosso corpo e a gente esquece de agradecer. Mas vamos lá a leitura, né? Por tudo agradece. Ela traz de referência um texto da carta de Paulo aos Efésios, que diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, item 20. Está lá em Paulo, viu, aos Efésios. E ela traz para a gente uma reflexão sobre essa frase, né? Esse pequeno texto de Paulo. Ele diz assim: agradece a Deus por tudo que passares nesta vida, pelos momentos felizes ou de maior sofrimento. Agradece pela própria vida que foi dada, para que pudesses de alguma forma evoluir. Agradece pelo ar que respiras, pela água que te serve, pelos alimentos que te nutres, por tudo de bom e de belo que a natureza te oferece para alegrar o teu viver. Agradece pelas árvores amigas e pelos doces frutos que fornecem, pelas aves que gorjeiam e saltitam por seus galhos. Agradece pelo vento que sussurra, pela brisa que refresca, pelas flores que embelezam e exalam suave perfume no ar. Agradece pelo sol que ilumina e aquece, pela chuva benfazeja que se derrama sobre a terra, fecundando o solo para que as plantas possam vicejar. Agradece pela beleza dos rios e cachoeiras, pela imensidão dos mares que proporcionam ao homem condições de neles conhecer a grandiosidade de Deus. Agradece pelos animaizinhos que possas ter na companhia, na convivência do lar. E mesmo por todos aqueles que, vivendo nas selvas, colaboram de alguma forma para o equilíbrio da natureza. Agradece pela família que tens, pelo lar que te aconchega, pelo trabalho que engrandece e pelo pão de cada dia. Agradece por todo o bem que hoje desfrutas, mas agradece também por tudo aquilo que possas te aparecer no mal e que na realidade é um bem. Agradece pelas doenças que te fazem sofrer, mas que te levam à cura da alma. Agradece pelas dificuldades que te permitem crescer, pelos problemas que te obrigam a raciocinar e agradece até mesmo pelas lágrimas de resignação vertidas em meio à dor, diante da perda de algo ou de alguém que aprendeste a amar. Agradece pelas oportunidades que surgem em teu viver, para que te faças forte, a fim de poderes amparar os mais fracos, que te busquem a ajuda em grandes aflições. Agradece por poderes servir ao teu próximo, sem quaisquer interesses escusos, e sim por já muito saberes amar. Agradece pela fé que hoje brilha em tua mente e pelos conhecimentos que já pudeste adquirir, levando-te a prosseguir no caminho do bem, em busca da própria evolução. Agradece, sobretudo, pela alegria suprema
de trazeres Jesus em teu coração e de teres Deus a te abençoar por todo o bem que conseguires realizar, mesmo quando a vontade dele não seja a mesma que a tua. Então, muito agradecida por esse momento, muito agradecida pela oportunidade de falar nos ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre de todos os males e que nós saibamos ser gratos, hoje, agora e sempre, que assim seja.